Olá pessoal, sejam bem-vindos! Muito obrigada pela presença de todos vocês. Tô vendo que tem um pessoal entrando. Muito bem, mas vamos começar, tá? No horário. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Coelho, eu sou professora de espanhol. Eu já morei em diversos países hispano-falantes, adquiri fluência e também já ajudei diversos brasileiros a falarem espanhol, tá? Mas eu não tô aqui para falar de mim. Hoje eu tô aqui para te ajudar, tá? Se você está aqui hoje é porque tem interesse em espanhol, certo? Imagino que sim. Então eu tenho uma ótima notícia para você. Depois de anos estudando e ensinando o espanhol, eu percebi que existem 3 erros que os brasileiros que querem falar espanhol cometem e que os impedem de falar fluentemente. Sim, são os 3 principais erros cometidos. E eu tenho mais 2 notícias para você, uma boa e uma melhor ainda. A boa notícia é que quando você souber quais são esses 3 erros, você vai saber como evitá-los. E assim o seu aprendizado vai avançar muito. E o melhor, você vai aprender de uma forma rápida e prazerosa. E a melhor notícia é que hoje, até o final desse vídeo, você vai saber disso. E o seu espanhol vai destravar de vez. Como eu disse, há anos eu estudo e ensino espanhol, ensinando tantas pessoas de todos os tipos, de várias idades, umas com mais facilidade em aprender, outras com menos. Eu pude perceber claramente os 3 principais erros que os brasileiros cometem quando estão tentando aprender o espanhol. Esses erros são comuns a todos que querem aprender espanhol. Então, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando do erro mais comum, tá? E mais simples de corrigir. Mas para você ter resultado é importante que entenda quais são esses 3 erros. Saber só de um ou de outro não adianta, tem que ser os 3. Quando você fizer isso, vai destravar o seu espanhol, dependendo do caso, vai deixar para trás o portunhol, que chega às vezes a realmente doer o ouvido, tá? Pessoal, eu tô vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha, que estão chegando alguns comentários, mas para ela ficar bem objetiva, eu vou dar continuidade e responder eles no final, tudo bem? Bom, o primeiro erro cometido pelos brasileiros que querem falar espanhol é o mais simples de ser identificado, mas eu não posso deixar de falar dele, pois apesar de ser simples, ele faz muita diferença. Bom, vamos direto ao ponto. O erro número 1 cometido pelos brasileiros que querem falar espanhol é achar que já sabem. Bom, pode parecer bobo, mas isso é uma coisa que faz muita, mas muita diferença. Ou os brasileiros acham que já sabem o espanhol, ou então acham que é fácil aprender. Isso é totalmente compreensível, afinal de contas, português e espanhol têm muitas coisas em comum. Eles são muito parecidos. Porém, quando acham que já sabem, ou que é fácil se virar em espanhol, os brasileiros acabam cometendo muitas gafes e até mesmo entrando em situações bastante constrangedoras. E o pior é que não é um mal entendido ou outro que achar que sabe espanhol pode causar. Achar que o portunhol vai te salvar, na verdade, pode te colocar numa tremenda enrascada. Tudo bem? Por exemplo, recentemente eu fui numa casa de câmbio e o atendente brasileiro estava atendendo uma senhora argentina em portunhol. Bom, por se tratar de casa de câmbio, eu já iria supor que o atendente precisaria falar bem o idioma, mas não é esse o ponto, não é esse o mérito da questão, tá? E daí ela perguntou para ele, a que horas cierran? E ele respondeu, a las 19. Em portunhol, tá? A las 19. Só que ela entendeu a las 9, ela entendeu às 9, e o rapaz continuou, 19. Resumindo, a senhora, ela foi embora sem entender o horário correto, tá? Em espanhol a gente usa mais a las 9 da manhã, 9 da noite. Não falamos muito igual em português, às 19, às 20, para referir às 7 da noite, 8 da noite, tá? E provavelmente se essa senhora precisou voltar, como ela disse que ia fazer, ela se deparou com a loja fechada, tá? Então, situações assim podem acontecer, tá? Se você não tiver um conhecimento mínimo de espanhol, que só se adquire com estudo,
você pode ficar praticamente incomunicável. Então, o primeiro passo para falar espanhol fluentemente é reconhecer que, apesar das semelhanças, português e espanhol, na verdade, são muito diferentes, tá? Existe uma série de falsos cognatos, ou seja, palavras parecidas com significados totalmente diferentes, como, por exemplo, escoba em espanhol é vassoura em português. Além dos falsos cognatos, as estruturas dos idiomas são distintas. Bom, aprender espanhol, gente, é como aprender qualquer outro idioma, que seja totalmente novo para você, tá? Mas pelo fato de o espanhol ter algumas coisas parecidas com o português, algumas pessoas acabam negligenciando o aprendizado, tá? Então saiba que para aprender o espanhol, o primeiro passo é reconhecer que ele não é tão fácil como parece. Se você achar que já sabe automaticamente ou mesmo inconscientemente, você estará mandando uma mensagem para o seu cérebro de que não precisa aprender. Afinal, se você já sabe, para que aprender? Ou se você acha que é fácil, você não vai empreender o esforço e dedicação necessários. É assim que o nosso cérebro funciona. Aliás, para quem não sabe, eu também sou formada em psicologia, então eu posso falar com certa propriedade desses mecanismos do cérebro, tudo bem? Falando nisso, você sabia que o nosso cérebro tem em média 1,5 kg? E para uma pessoa de 75 quilos, isso dá 2% do peso corporal. E apesar de corresponder a apenas 2% do nosso peso, o nosso cérebro consome cerca de 20% da nossa energia. Ou seja, a nossa atividade cerebral consome uma boa parte da energia que nós precisamos para sobreviver. E como você deve saber, nós fomos programados, por assim dizer, para sobreviver. O nosso corpo como um todo foi projetado para manter a sobrevivência. Esse é o instinto básico, tá? De todos os seres vivos e de nós, seres humanos também. Mas onde que eu estou querendo chegar com isso? O que eu quero dizer é que o instinto de sobrevivência fala alto e repercute nas ações de todos nós em várias atitudes do dia a dia, por mais que não tenhamos consciência disso. Muitas das nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, são feitas para poupar energia. Isso, pois poupar energia é um meio de assegurar a nossa sobrevivência. Então a nossa mente tem mecanismos para evitar que a gente gaste energia à toa, tá? Quando você está fazendo, por exemplo, uma atividade fácil, como lavar a louça, por exemplo, você não emprega todo o seu esforço nisso, até porque você não precisa, tá? Você pode muito bem lavar a sua louça enquanto você assiste uma televisão, ouve uma música, conversa com alguém, certo? Agora imagine que você fosse um cirurgião e estivesse no meio da cirurgia. Todo o seu foco e dedicação estariam nesse procedimento, certo? E aprender um novo idioma, qualquer que seja, não é tão simples como lavar a louça. E reconhecer isso é o primeiro passo para que o seu cérebro se condicione a ter o foco necessário no aprendizado, entendeu? Se você assume que espanhol é fácil, está mandando uma mensagem para o seu cérebro que não precisa gastar energia nisso. E a consequência é que se você não concentrar sua energia no aprendizado, a evolução no idioma simplesmente não vai acontecer, ou então os resultados vão ser muito, mas muito pequenos. Tudo bem? Por isso, a importância de entender que aprender espanhol não é tão fácil como parece. Mas isso só não basta, tá bom, pessoal? Na verdade, esse é só o começo. Me permitam, vou tomar uma aguinha para dar continuidade. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 erros principais, né? Esse que eu acabei de mencionar foi o primeiro. E esse erro é mais comum para quem quer aprender especificamente espanhol. Os outros valem para o aprendizado de qualquer idioma, certo? Provavelmente você já tentou melhorar o seu espanhol pelo YouTube. Me diga se eu estou enganada. Quem já fez isso, né? Coloca ali nos comentários que depois eu vou olhar com calma. Ou então, ouvindo podcasts
escutando músicas, tentando ver filmes sem legenda ou com legenda em espanhol. Muita gente tenta aprender assim, mas quase ninguém aprende desse jeito. Me conta aí um pouco a sua experiência em aprender espanhol para eu poder te ajudar um pouquinho melhor, tudo bem? Pode colocar nos comentários. Vamos lá, pessoal. Muita gente tenta aprender desse jeito que eu falei agora, YouTube, coisas do tipo, e não avança muito no idioma e nem chega à fluência. E por que isso? Porque o segundo erro mais cometido por quem está tentando aprender espanhol, e nesse caso vale para qualquer outro idioma, é estudar sem método. O aprendizado de qualquer idioma, inclusive o espanhol, requer avanços aos poucos e na direção certa. Antes de correr, primeiro a gente aprende a andar, não é mesmo? E antes de andar, a gente começa engatinhando, tudo bem? Para aprender música, primeiro a gente aprende algumas notas, depois alguns acordes, depois ritmos e melodias. Ou seja, para desenvolver qualquer nova habilidade, existe uma sequência de passos ideal. E para aprender espanhol e outros idiomas é a mesmíssima coisa, tá? Primeiro, nós aprendemos novas palavras. Aos poucos vamos aumentando o nosso vocabulário, tá? Mas mesmo as primeiras palavras aprendidas não são palavras quaisquer. São as palavras mais comuns, as mais usadas e que nos possibilitam expressar uma vasta gama de pensamentos, sentimentos, desejos e por aí vai. Em cada idioma existem algumas palavras coringa que servem em várias situações, como no espanhol, por exemplo, saludos, gracias, bienvenido, hola, buenos dias, buenas tardes, buenas noches e por aí vai, tá? Não tem como aprender um idioma absorvendo conhecimentos aleatórios, sem método, dificulta muito a sua vida, tá? Fazendo uma comparação entre o aprendizado da música e do espanhol. Para aprender música, o primeiro passo é aprendermos as notinhas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. As palavras do alfabeto estão para o espanhol, assim como as notas estão para a música, tá? As palavras coringas são como os acordes mais usados nas músicas. Com 3, 4 acordes simples é possível tocar um monte de música. Não sei se você sabia disso. E não tem porquê, gente, aprender os acordes mais difíceis e menos usados antes de aprender os mais simples e mais utilizados, certo? Da mesma forma, não adianta aprender palavras aleatórias do espanhol. Algumas são mais complicadas, além disso, você não vai usar quase nunca, tá? Para continuar na analogia, as primeiras frases do espanhol são como as primeiras melodias da música. Percebe que todo aprendizado ele segue um método, tá? E com o espanhol ele não é diferente. Mas não se preocupe, que tem um jeito simples de aprender espanhol e qualquer outro idioma. E na verdade, a capacidade para aprender línguas é uma habilidade que todos nós temos. E é mais fácil do que parece. Isso se você não for pelo caminho mais complicado, obviamente, né? Bom, tomar mais um. Agora vou tomar um cafezinho aqui. Me digam uma coisa. Vocês conhecem alguém que não sabe falar fluentemente a língua materna? Eu acho que não, né? Todo mundo é capaz de falar a língua falada ao seu redor. Alguns têm um repertório maior de vocabulário, outros têm um repertório menor, alguns falam com mais eloquência, outros com menos eloquência, mas todos, gente, todos são capazes de se expressar. Isso mostra que a habilidade de aprender um novo idioma é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um de nós, tá? Mas para aprender um novo idioma diferente da tua língua materna, você precisa seguir um passo a passo, tá? A boa notícia é que esse passo a passo ele é muito simples. O melhor jeito de aprender é como os bebês e as crianças. Essa é minha linha de raciocínio forte, eu acredito muito nisso, tá? Primeiro, um primeiro ponto muito importante, eles não têm medo de errar. Grave isso. Eles não têm medo de errar, tá? Errar, gente, faz parte de qualquer
Aprendizado. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair, tá? Então, não tenha medo de errar. É só errando que você vai progredir, tá? Soa um pouco clichê, mas é muito importante ter essa consciência. E não só ter a consciência, colocar esse fundamento em prática, tá? Só não erra quem não tenta, tudo bem? Segundo, tenha um método para aprender, senão você não vai perceber o avanço, você vai desanimar, você vai desistir. Não adianta aprender palavras novas que você não vai usar, tudo bem? Logo você vai esquecer delas e você vai desanimar por ter esquecido, tá? Aprendendo algumas palavras coringa, você vai ver o uso delas, inevitavelmente você vai acabar lembrando, tudo bem? O que eu quero que fique claro aqui é que aprender sem método não gera resultados. Se você não vê o seu progresso, você acaba desanimando, achando que você tem dificuldade, quando na verdade o problema não é com você, e sim com o método que você está aplicando ou com a falta de método. Isso é muito importante. Imagina que você quer ficar fitness, você vai até a academia, mas você não segue o treino que lhe foi passado, você não segue uma dieta adequada, tá? E o que acontece? Você até se esforça, porque você está indo, você está fazendo exercícios, mas você não vê resultado nenhum, ou então você vê um resultado muito pequeno. E é natural do ser humano, gente, agir por recompensas. Existem outros fatores que nos motivam, mas as recompensas são um deles, tá? E no caso de ficar fitness, a recompensa pelo esforço de malhar é ver o quê? A mudança no teu corpo, né? A recompensa, por exemplo, por dedicar tempo para aprender uma música, para aprender música é você tocar a música que você tá querendo aprender, né? E no espanhol, gente, é a mesma coisa, tá? Saber se expressar cada vez melhor, entender melhor o idioma, são as recompensas que nós esperamos, consciente ou inconscientemente, pelo nosso esforço. Faz sentido isso para você? Então, quando você estuda sem método, não vê progresso ou progride muito, muito pouco. Aí o seu cérebro começa a te sabotar e diz para você parar de dedicar energia a isso, já que não está dando resultado. Aí o que acontece? Você procrastina e deixa o aprendizado para depois e, infelizmente, esse depois nunca chega. Tudo bem até aqui? Então, o segundo erro que você deve evitar é estudar sem método. Por quê? Com o método você vai ver resultados. Isso vai te dar motivação para seguir adiante, aprender cada vez mais, destravando o seu espanhol. Bom, até aqui nós vimos 2 erros que travam o aprendizado do espanhol. E já já a gente chega no terceiro e principal erro. Só vou recapitular bem rapidamente, tudo bem? O primeiro erro que te impede de aprender espanhol é achar que é fácil ou achar que já sabe. Quando você assume que o espanhol é fácil, está mandando uma mensagem para o seu cérebro dizendo que não precisa dedicar energia para aprender. E a consequência é que você acaba não aprendendo mesmo, tá? Fica naquele portunhol terrível que ninguém entende e pode até passar por situações extremamente constrangedoras. Então, para resolver isso, você tem que assumir que aprender espanhol, assim como aprender inglês, alemão, japonês, mandarim, qualquer outro idioma, requer estudo e dedicação. Esse é o primeiro passo, tudo bem? Já o segundo erro é estudar sem método. Ver um vídeo ou outro no YouTube, escutar algumas músicas, ver filmes, tá? Tudo isso ajuda a melhorar o espanhol, mas olha que interessante. Estudar assim faz com que você avance um pouco, mas também faz que você fique estagnado. Como assim, né? Quando você estuda sem método, aprendendo coisas aleatórias, você até aprende coisas novas, ou seja, você progride, porém muito pouco, tá? Muito, muito pouco. E como esse progresso é muito lento, você acaba desanimando. E se você desanima, você desiste de aprender
E se você desiste de aprender, você fica estagnado. Agora faz sentido para você? Novamente, se você faz isso, você está mandando uma mensagem errada para o seu cérebro. Você está dizendo para ele parar de gastar energia com isso, porque não está dando resultado. O esforço não está compensando. E lembra que o nosso cérebro é feito para economizar energia, né? Bom, por outro lado, quando você vê um progresso rápido, a mensagem é outra. O cérebro vê o resultado do esforço e chega à conclusão que compensa, tá? Se você dedica 20 minutos por dia para aprender a tocar violão, por exemplo, se você passar 2 meses, se passar em 2 meses e você não tiver aprendido a bendita música que você quer, provavelmente você vai desistir, tá? É isso que acontece com quem estuda sem método, vendo vídeos no YouTube, procurando coisas soltas na internet, acaba progredindo muito devagar, tá? Por outro lado, se você encontrar alguém que já tenha aprendido a tocar violão e te mostre os melhores caminhos, os atalhos, evitando que você cometa os mesmos erros que ele já cometeu para aprender a tocar, e se essa pessoa te ensinar com um método eficaz, em pouco tempo você vai ver resultado. Se você dedicar 20 minutos por dia para aprender a tocar violão e em poucas semanas estiver tocando uma música, você vai querer aprender cada vez mais e mais. Já se você não notar resultado, você tem uma forte tendência a desistir, concorda? Gente, com o espanhol é a mesma coisa. Para você manter a motivação no estudo, você tem que ver o resultado, tá? Se em pouco tempo você aprende a se expressar bem, isso te dá um gás para querer saber mais e mais, tá? Quando em pouco tempo você vê muito resultado, isso te anima para estudar cada vez mais. Se em pouco tempo de estudo você for capaz de entender mais do que os nativos falam, com certeza você vai querer estudar mais, para ser capaz de entender ainda mais e melhor, tá? O problema é que para ter resultados assim, não basta estudar com método. É preciso estudar o método certo. E esse é o terceiro e principal erro cometido por quem quer aprender o espanhol. Tentar aprender usando o método errado, tá? Muitos aqui já fizeram aula de espanhol, certo? Eu imagino que sim. E se você já frequentou uma escola tradicional de espanhol, você sabe que o método usado por eles não é o método mais eficaz. Isso porque o método usado pelas escolas de idiomas, em geral, não é o método com que nós aprendemos naturalmente, tá? As escolas focam excessivamente na gramática. Isso é terrível, principalmente para quem está começando, tá? Pensa comigo. Como que você aprendeu a falar o português? Antes de ir para a escola e aprender análise sintática, análise morfológica, coisas do tipo, você já era capaz de compreender o que os outros diziam e também já era capaz de se expressar. Eu não estou dizendo aqui, gente, que as regras gramaticais elas não são importantes, tá? Mas as escolas de espanhol, elas dão um foco excessivo na gramática. E além do foco excessivo, elas abordam no momento errado, tá? De novo, como que você aprendeu português? Antes de dominar as regras ortográficas e gramaticais, você já tinha um vasto conhecimento do idioma. Eu tenho certeza disso. Você já conhecia várias palavras, várias estruturas, e você aprendeu tudo isso de uma forma intuitiva. Sim, de tanto você estar imerso desde cedo no idioma, todos nós aprendemos primeiro de forma intuitiva, tá? Mesmo que não decore as regras gramaticais, é capaz de se expressar, compreender o que falam no seu idioma. E isso, gente, isso é ser fluente, tudo bem? Outra falha nos métodos tradicionais, além de focar excessivamente na gramática e tratar dela no momento errado, é que muitos professores falam em português e em espanhol com os alunos, tá? E essa, de volta, não é uma forma natural de aprender e não deveria ser um método empregado para ensinar, tá? Desde crianças, nós estamos imersos num ambiente com pessoas falando coisas que não entendemos, mas justamente por estarmos imersos
Nesse ambiente, nós vamos deduzindo o significado das palavras e aprendendo de forma natural, sem ter que ficar olhando o dicionário, um tradutor, enfim, certo? Todo mundo, gente, fica fluente na língua materna, justamente pela imersão que tem. E mais, o nosso cérebro ele é capaz de deduzir o significado das palavras pelo contexto, mas isso só acontece à medida que esse contexto vai se repetindo, tudo bem? Ou seja, se eu ouço uma palavra que eu não tenho a mínima noção do que signifique, tá? Mas eu ouço alguém pronunciar ela, por exemplo, em um tom de ofensa, tá? Depois, perdão, num contexto parecido, eu percebo alguém ofendendo uma pessoa e pronunciando a mesma palavra. Logo, por dedução, eu percebo que aquilo se trata de um xingamento. Percebe que é assim que nós adquirimos o vocabulário? Não é consultando o dicionário a toda hora, tudo bem? É por ver e ouvir as palavras se repetindo num determinado contexto. Mais uma coisa que não funciona nas escolas. Geralmente as aulas são 1 ou 2 vezes por semana, com duração de 1 a 2 horas, tá? E já existem diversos estudos que mostram que isso não é o mais eficaz para o aprendizado. Funciona muito melhor estudar 20, 30 minutos por dia, todos os dias, do que por períodos mais longos, mas com um maior espaço de tempo entre as aulas. Tudo bem? Vamos lá. Perdão. Novamente. Uma pergunta. Quando você está aprendendo a falar o português, você já ficou algum dia sem contato com o idioma? Então, por isso, a frequência, todos os dias, mesmo que por pouco tempo, ela é muito mais eficaz, muito mais importante do que você estudar um dia, 1 hora, 2 horas, e segunda-feira você estuda e você só estuda de volta na sexta-feira, tá? Teu cérebro demora para fazer as associações necessárias. Tudo bem? Contando um pouquinho mais sobre minhas experiências, eu já tive aulas sim em escolas tradicionais que usavam os métodos tradicionais. Eu também já tive oportunidade de viajar para países que têm o espanhol como língua nativa. Tudo isso, gente, ajudou no meu aprendizado, tá? Mas foi quando eu comecei a estudar os processos de aprendizagem do ser humano que a chavinha mudou realmente para mim, tá? Nesse ponto eu tenho que dizer que a minha formação em psicologia ajudou muito no aprendizado do espanhol, já que eu aprendi mais sobre esses processos de aprendizagem. Outra coisa que me ajudou muito foi o fato da minha família ter uma escola de música. Como assim? Calma, você já vai entender. É o seguinte, à medida que eu ia aprendendo mais sobre os processos de aprendizagem, sobre como cada um de nós adquire novas habilidades, eu fui percebendo o que mais dava resultado para que os meus alunos de espanhol aprendessem mais rápido e melhor, e também fui percebendo o que fazia com que os alunos de música também tivessem mais progresso, tá? Eu vi que tinham muitas técnicas que funcionavam para aprendizado de qualquer coisa. Viu que o mais importante, gente, não é ter dom ou facilidade para aprender, seja música, seja um idioma. O que realmente faz a diferença é um método usado para aprender. Foi então que eu resolvi aplicar esses conhecimentos na didática de ensino que eu usava para os meus alunos de espanhol, tá? E aos poucos eu fui aprimorando, validando essas técnicas, e daí surgiu o método Espanhol Sensível. Eu criei esse método para ensinar de um jeito natural, para que as pessoas aprendam espanhol sem sofrimento e que tenham de fato resultados o mais rápido possível. E como isso deu tão certo com os meus alunos presenciais, que em pouco tempo tiveram resultados excelentes, eu resolvi que tinha que alcançar mais pessoas, tá? Me dava uma certa agonia ao ver pessoas querendo aprender o espanhol e não conseguir por não conhecer um método eficaz. Eu me deparei com inúmeras situações de pessoas que vieram até mim. Eu estudei espanhol em tal lugar, eu falo um pouquinho, e começavam a falar comigo e soava um portunhol de verdade, e era uma coisa que realmente me incomodava, tá? Outra coisa que me incomodava era ver pessoas com muita vontade de aprender, mas sem condições de pagar uma escola.
Na média, a mensalidade de uma escola de espanhol é cerca de R$350. Isso dá 4.200 por ano, mais ou menos. E muita gente não tem condições de pagar esse valor, tá? Por isso tudo, para alcançar mais pessoas, para ver essas pessoas tendo resultados com um método efetivo e para tornar o espanhol acessível, eu resolvi criar o curso online chamado Espanhol Sencillo. Tudo bem? Nesse curso eu ensino o melhor jeito que eu conheço, de verdade, para aprender o espanhol, tá? É um curso didático, tem material de apoio, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, o que é impossível num curso presencial, né? E além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, para tirar dúvidas, dar suporte aos alunos. Enfim, tem o melhor de um curso presencial, que é o contato com o professor, né? Com todas as vantagens de um curso online, né? Com a comodidade de assistir às aulas de casa, a hora que quiser, sem contar, gente, com o preço, que tá super acessível. Como eu já falei, numa escola tradicional, uma mensalidade média tá 350, que dá 4.200 por ano, né? Mas como o meu objetivo é alcançar o maior número de pessoas possível e tornar o aprendizado do espanhol acessível, tá? E como os custos para produzir um curso online são bem menores do que para dar aula presencial, isso permite que eu ofereça o curso Espanhol Sencillo por um preço bem em conta, tá? O preço normal do curso é R$497. Não é mensalidade, é apenas um único pagamento, tá? Que ainda pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? Isso para ter acesso a um conteúdo que equivale a mais ou menos um ano numa escola tradicional, ou seja, menos de 12% do valor de um curso regular, tá? E com um método muito mais efetivo. Mas quando eu falo, gente, que eu quero tornar o espanhol acessível para o maior número de pessoas, eu tô falando realmente sério, tá? Então, por isso, e em agradecimento a você que está me assistindo, que está me acompanhando aqui agora, eu tenho uma super oferta para você. O valor normal do curso, gente, é R$497. Mas se você comprar agora, ele sai por apenas R$247 ou 12 vezes de R$24,06. Tá muito barato, tá? Mas essa é uma promoção que eu não consigo manter por muito tempo. O próprio valor de 497, ele já é um valor bem justo, tá? É super em conta comparado ao que você compraria, você investiria no curso tradicional, tá? E que seria um método menos eficaz. Mas se você comprar agora, eu vou fazer um valor promocional de R$247. Ah, e você ainda tem 7 dias de garantia. Se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, o que eu acho muito difícil, é só você enviar um e-mail que nós devolvemos 100% do seu dinheiro sem perguntar absolutamente nada. Assim que você efetuar o pagamento, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e vai poder acessar as aulas de quando e quantas vezes você quiser. Partiu aprender o espanhol? Lembrando que o curso Espanhol Sencillo é o melhor método para você adquirir fluência no espanhol. E agora que você já sabe os principais erros cometidos pelos brasileiros que querem aprender espanhol, isso já deve estar claro para você, né? Não adianta achar que dá para se virar em espanhol com portunhol. Estudar sem método também não funciona. Se você já tentou, sabe disso. E estudar com o método errado também não funciona. Aliás, só causa frustração. Então, agora você está diante da melhor oportunidade que poderia ter para aprender o espanhol. Um método eficaz, com aulas de qualidade, com direito a suporte para tirar suas dúvidas e ainda por cima, por um valor super acessível. E isso tudo sem risco nenhum, já que você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo não ficar satisfeito com o curso, é só enviar um e-mail que nós vamos devolver o seu dinheiro. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. vamos lá, pessoal. Vamos aprender espanhol, né? Para você ter acesso ao curso, é só clicar no botão que está aqui ao redor desse vídeo. Você vai ser direcionado para uma página bem segura. Lá é só efetuar o pagamento. Assim que a confirmação do pagamento for feita, você vai receber em alguns minutos no seu e-mail os dados de acesso ao curso, tá? Muito bem. Agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas
do pessoal. Eu tô vendo que tem vários comentários aqui. Obrigada de verdade pela participação de todos vocês. Maravilha. Bom, alguns comentários são parecidos, tá? Então, pra gente não se estender muito, eu vou responder as principais dúvidas, tudo bem? Vamos lá. Aqui, a Amanda disse que acompanha o meu trabalho e é minha fã. Uau, que legal, Amanda. Fico muito feliz, muito obrigada, tá? O Ricardo está perguntando como é o acesso ao curso. Oi, Ricardo. Então, o curso ele é online, tá? Você recebe os dados para o acesso no seu e-mail e pode ver videoaulas, baixar os materiais complementares, tanto no computador, tablet, notebook, celular, enfim. Se o pagamento for por cartão de crédito, o acesso é automático. Em poucos minutos você recebe no seu e-mail os dados para o acesso, tá? Por boleto ele pode levar até 72 horas para o pagamento ser compensado. Geralmente leva menos que isso, tá? Mas assim que a confirmação do pagamento for feita, você recebe um e-mail para acessar o curso. E qualquer dúvida que tiver, você pode entrar em contato com a gente no contato@espanholsencilio.com.br, tá? Respondido? Eu dei uma olhada rapidamente aqui, que tem outras perguntas parecidas em relação ao acesso. Então, sobre esse assunto, eu acho que eu já respondi as principais dúvidas, tudo bem? Vamos lá. Vou tomar mais uma aguinha. Aqui, Sandra Queiroz. Oi, Sandra. A Sandra está perguntando se o valor do curso pode ser parcelado. Então, vamos lá. Sim, Sandra, pode ser parcelado, tá? Mas é bom ficar claro que o valor de 247 não é uma parcela mensal, tá? É um único pagamento. E com esse único pagamento você tem acesso ao curso completo, incluindo material de apoio e suporte, tá? E esse valor, se for no cartão, pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 24,06. Daí você vê se quer fazer menos parcelas, enfim, você vê o que fica melhor para você. Tudo bem? Vamos lá. Bruno. Olá, Bruno. O Bruno pergunta aqui, gente, por quanto tempo ele pode assistir às aulas? Bom, Bruno, para sempre, Bruno. Você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, tá? O acesso é vitalício, ou seja, para a vida toda, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Maravilha. Tem várias perguntas, mas as mais pertinentes acredito que são essas, tá? As dúvidas em geral são essas. Muito bem, pessoal. Eu agradeço mais uma vez por todos os comentários, pela participação de todos vocês. Espero que você tenha se animado para aprender o espanhol, tá? Lembrando que esse preço é promocional. O valor pode voltar ao normal a qualquer momento. Então, não deixa passar essa oportunidade. Clica no botão que está aqui ao redor do vídeo. Você tem muito a ganhar. Afinal, aprender espanhol pode abrir muitas portas na sua vida. Seja no desenvolvimento pessoal, no profissional. E você não tem nada a perder, tá? Afinal, você tem 7 dias de garantia para você ver o que você acha, para você testar. Como eu disse, se por qualquer motivo você não gostar, é só enviar um e-mail no contato@espanholsencilio.com.br que nós devolvemos 100% do seu dinheiro sem perguntar nada, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou encerrando por aqui. Podem deixar os comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.